Aí com 11 anos eu saí do bairro que morava e fui para o primeiro dia de aula numa escola, num outro bairro, Mogi das Cruzes, e ali foi quando começou o meu pesadelo, porque no primeiro dia de aula perguntaram meu nome, eu falei Robert e disseram que eu era gay. Mas assim, a escola toda no portão, esperando para entrar no primeiro dia de aula, começaram a gritar que eu era gay. É viado, é viado, é viado. Tipo, eu não sabia onde enfiar a cara, porque eu não conhecia ninguém, eu não sabia o que fazer. Aquilo ali foi uma humilhação tão profunda, tão dolorosa, porque aquilo vinha me perseguindo, né? Na casa dos meus avós era nome de mulher, no meio dos meus amigos era sempre os personagens femininos. No primeiro dia de aula, isso eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Não tinha o que fazer. E aí uma das meninas da escola... Sua mãe te tratava de que forma? Como ela encarava isso? Eu acho que por conta do sofrimento da vida, ela foi meio que tendo que lidar com os desafios. Os meus irmãos não foram fáceis. Então eu acho que ela jogou um pouco para baixo do tapete. Justo comigo nesse sentido. Porque eu tenho um irmão que a gente tem uma idade muito próxima. E ele começou a se enveredar para o mundo do tráfico. Então ela tentou usar todas as forças que ela tinha para aplacar o tráfico que ele estava começando a se envolver. Porque ali estava mais perto da morte, era como se fosse mais urgente, né? Para ela era, né? Aquela e ideia. O último filho e tal, aquela coisa toda. Então eu consigo tentar entender. Só que eu era uma criança estudiosa, dedicada, eu poderia ter sido explorado melhor. Daí eu não fui. Mas Deus sempre providencia, de certa forma, né, o escape pra gente. E aí uma menina da escola falou, tá começando uma igreja nova aqui no bairro, chamada Presbiteriana da Graça. Se você quiser ir lá com a gente vai pintar, vai limpar as cadeiras. E eu fui. A partir dali comecei a congregar na Presbiteriana da Graça com ela, porque a minha vida era essa. Então a partir dali eu não tive mais contato com menino nenhum, porque os abusos aconteciam no outro bairro e tal. Eu fiquei dos 11 aos 15 anos sem contato nenhum com os meninos, mas em conflito dentro do coração, porque eu sentia desejo pelos meninos, né? Então comecei agora, tinha relacionamento com as meninas, tinha com os meninos no sentido aqui de desejo, e aí eu acabei, nesse período, me dedicando à igreja e a estudar. E o esporte foi um grande escape para mim, Karina, demais. Eu sempre gostei muito, porque se não fosse essa criança que era dada ao esporte, esse ambiente tão hostil, eu acho que teria, de certa forma, acabado comigo. Ainda bem, graças a Deus, que a minha personalidade não é introspectiva, no sentido de que eu não tenho problemas emocionais. Todo mundo tem, eu tô dizendo assim, né? Não é que as emoções são os grandes balizadores da minha vida, sabe? Não tô nela ali. Então, o esporte serviu muito para eu poder... fazia? Jogava vôlei e handball. Vôlei eu jogo até hoje, gosto muito. E ali era o momento que eu colocava para fora, extravasava. E aí eu era um menino visto como cristão, certinho e tal. Até que nos 15 anos, a Malhação colocou um personagem que vivia a mesma crise que eu. Aí a Malhação mostrou, lá no ano de 2001, um personagem que era homossexual, na mesma idade que a minha, vivendo o mesmo conflito. Quando eu olhei para ele, eu falei, agora eu sei quem eu sou. Porque a TV Globo usou um personagem intencional para poder fazer com que os jovens daquela faixa etária se identificassem com ele. Eu me identifiquei tanto que fui para a escola vestido igual ele. Aí os meninos vieram me xingar, tal. E qual era a história dele? Como que... A história dele era de um menino rejeitado, abandonado, excluído, o povo não dava atenção, ele era ofendido e tal, mas ele era homossexual. Mas fazia a transição depois? Não. Aqui não, aí é só a homossexualidade, né? Eu vou passando períodos. Era para você períodos. passar a tomar posse daquilo como, é ok. Eu sou igual a ele, porque até então ninguém tinha me explicado ainda que existiam pessoas gays, ninguém tinha dito para mim que existia homossexualidade, nada disso. Não tinha definições teóricas aqui, né? E a Malhação fez isso. Eu vou dizer pra você quem você é. E aí, a minha tia chegou pra mim, nesse período, eu tava na casa dos meus avós, ela falou, vou te levar na casa de um meu amigo. Quando eu cheguei lá, ele era um cara homossexual mais velho, e ele falou pra mim, você é gay igual a mim. Eu falei, mas como você sabe disso? Ele falou, eu tô vendo. E se você quiser conhecer pessoas igual a gente, você vai no centro da cidade, que ali tem um lugar onde todos se encontram. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Então eu fui. Imagina, 15 anos, eu sempre fui diferente de várias formas. Nunca fui uma criança... Eu sempre fui à frente, a minha cabeça sempre foi muito, muito diferente.
Hoje ela continua assim, a minha cabeça está 1 milhão. Você não tinha medo, assim, tipo a vontade do novo, né, de conhecer. A impulsividade sempre foi algo que me comandou muito. Então eu fui no mesmo dia, porque era uma sexta-feira à noite, pulei a catraca do ônibus e fui. Cheguei lá, fiquei olhando aquela cena toda, tudo aquilo acontecendo, fui tentar entrar. O cara falou, você é menor de idade, não vai entrar. Eu falei, menor de idade aonde? Imagina. E tipo, eu, menino dos 7 aos 15 anos, vivi só na igreja. E aí eu fui e vi um menino entrando na discoteca e achei ele muito bonito. Falei pra menina, falei, nossa, que menino bonito, tal. Falei, você quer conversar com ele? Eu falei, pode? E aí ele veio, quando ele veio conversar comigo, a primeira coisa que ele perguntou é se eu era cristão. Eu falei, moxa, mas como assim? Ele falou, é a sua camiseta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Você tava com a camiseta? Eu tava com a camiseta da igreja. Aí eu falei pra ele, poxa, eu sou. E aí a gente foi conversar e essa foi a primeira vez que eu beijei alguém que não tinha a ver com aquela... Não tinha a ver mais com abuso. Foi o primeiro momento que a afetividade aconteceu. E ali foi o momento que eu entendi que eu era gay. Eu tentei, né, a ter clareza sobre isso e eu fui ficar com ele. E aí, você sabe, entre 2 homens, o que não tem é todo o pudor de uma construção. Os 2 já vão direto para a construção, para os lugares, para o mato, enfim, para poder ter relação sexual. E foi isso que a gente foi fazer. Só que eu não tinha ainda tido relação sexual com ninguém. E aí ele foi tocar na minha genital. Quando ele veio tocar, eu tirei a mão dele e a minha mente trouxe a frase: ninguém pode tocar em mim porque eu sou mulher. Olha. Ele não pode tocar em mim, eu sou uma mulher. Então, a genital era o que me faria de homem. Ele não podia tocar. E aí, de fato, eu tirei a mão dele. E aí, eu, nessa crise que hoje, tecnicamente, a gente chamaria de disforia. Eu já com uma disforia por conta da genital, que ela não fazia parte de mim, não fazia parte do meu corpo, não fazia parte do meu interesse. Antes disso, não te incomodava? Foi naquele momento que te deu que você repeliu, assim? Os meninos que eu ficava não tocavam. Mas você tinha isso com você mesmo? Tipo, de se olhar, isso aqui eu não gosto, eu preferia estar sem? Não, nesse sentido não. Não. Eu vivia com ela normal, não me via com a possibilidade de não ter, mas eu fiz uma pergunta pra minha irmã não lembra, né? Minha irmã é minha amigona, tal. Ela tá sempre comigo, agora ela tá na Europa, senão ela estaria aqui, você conheceria ela. E aí eu falei pra minha irmã, nesse período, eu falei, Jana, se eu tiro, você acha que Deus me perdoaria? E aí ela falou pra mim, isso sim eu saber de nada, né? Ela disse, filho, sim, só que você pagaria o preço. E qual seria o preço? Eu disse pra ela, de não ter ninguém? Aí ela falou assim, poderia ser. Eu falei, então tudo bem. Aí beleza, passou, isso aqui passou desapercebido. E aí nesse dia eu tive essa experiência, não entrei na sexta-feira, mas no domingo eu entrei. No domingo eu entrei, eu olhei aqueles homens naquele lugar se beijando, aquela coisa alegre, divertida. Eu falei, eu encontrei o paraíso. Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o lugar onde você é feliz, pô. E aí eu comecei a beijar todo mundo, pegar todo mundo, porque daí eu coloquei pra fora tudo aquilo que estava fechado ali, tudo aquilo que estava guardado, coloquei pra fora, e foi quando eu comecei a me deparar com a comunidade LGBTQIA+. E aí eu me deparei com as pessoas trans, e foi um momento que pra mim a minha cabeça bugou. Que eu falei, você realmente é homem? E as pessoas diziam pra mim que sim. Aí eu queria saber o caminho. Só que o diabo, ele nunca dorme, né, no ponto, ele nunca dorme. Ele está aí durante séculos em atuação e conhece o ser humano melhor do que qualquer outra pessoa conheceria. Nenhum doutor é capaz de conhecer as profundezas, né, do olhar, da expressão corporal como ele, né? Ele decifra tudo. E aí ele encontrou a forma que ele teria de me escravizar. Foi quando eu estava saindo de um bar e um carro passou e eu olhei para ele, ele me olhou e ele parou o carro. Quando ele parou, quase que imediato saiu da minha boca, me dá R$25 que eu saio com você. Então aquele menino de uma família pobre, já inserido na comunidade, vivendo tudo aquilo que a comunidade tinha para oferecer. Eu com 15 anos. Cheirando juventude. Ele parou e me pagou. A partir daquele momento eu descobri como ganhar dinheiro e não parei mais. Eu fui dos 15 aos 27 anos e nunca acreditei que eu poderia deixar a prostituição. Até porque eu entendi como fazer com que ela se tornasse uma empresa rentável.
Com 16 anos eu transicionei e virei uma mulher trans. Com 17 anos já tinha feito as cirurgias plásticas necessárias e com 18 já não morava mais no Brasil. Então foi um processo muito rápido. Eu não passei um processo de dor e sofrimento. Quando eu falo para as pessoas que eu não me converti porque minha vida era ruim. Eu me converti porque Deus encontrou o momento de me trazer de volta. Não era porque tinha sofrimento, nada disso. Ao contrário, Karina. Não sofri, minha vida foi ótima. Se não fosse Jesus e a fé, eu continuaria tranquilamente vivendo da prostituição. Porque era unir útil e agradável. Dinheiro e homem bonito no mesmo lugar era a perfeição para mim.